professor. Professor Souta. Eu sou o professor. Professor Souta. Professor Souto. Vamos falar de ciclo de Carnot. Tá gravando? Ó, o ciclo, ou melhor, o ciclo termodinâmico ainda, não o ciclo de Carnot, ainda não entrei. O ciclo termodinâmico ABCA, nós temos, então, uma área fechada, certo? Então, repare o seguinte. De B para C, o trabalho é negativo, tá? E aí, vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Vamos pensar aqui nos valores 2, 4. E aqui, 2, 4. Vamos fazer assim. Pressão e volume, não esqueça. Turma, qual é o trabalho? Ó, veja bem, num ciclo fechado, nós temos o seguinte. Primeiro vamos calcular o trabalho. Então, veja lá, ó, trabalho de B, ou melhor, vamos começar do A, né? A, B, C, A, que eu tinha falado para vocês, então vamos seguir essa ordem. Então, o trabalho de A até B. O trabalho de A até B será simplesmente a área de um trapézio, tá? Porque de A até B, eu vou considerar esse processo aqui. Então, nós temos a base, tá vendo aqui? Ó, a base do trapézio que vai de 2 até 4, é porque a área que você tem que calcular do trabalho de A até B é do gráfico até o eixo do volume, né? Tá? Aqui nós temos o 4, então a base e a base aqui, e aqui a base menor que seria o 2, né? Bom, então, a área desse trapézio é base maior, que é 4, como nós já falamos em exercícios anteriores, então eu já estou substituindo. Base maior mais base menor, vezes a altura, aqui a altura é este H aqui vai dar 2, né? De 2 a 4 é 2, vezes a altura dividido por 2. Então aqui nós temos um trabalho de 6, tá? 6, vamos pôr como se fosse 6 joules, tá? Aí eu vou calcular agora o trabalho de B até C. O trabalho de B até C, não é esse retângulo aqui agora? Ó, então agora de B até C, eu vou tirar essa parte de cima. Ó, agora é o trabalho de B até C. Tá vendo? Ó lá. E aí como é que fica isso? Ó, aqui é o B e aqui é o ponto C. Tá? Isso não é um retângulo? A base, a altura é 2 e a base também é 2. Então a área é base vezes a altura. Então nós temos aqui 4 joules, só que tem um detalhe. O volume aqui, turma, de B para C não diminuiu, então esse trabalho é negativo, tá? Então eu coloco aqui, ó, o menos. Por quê? Porque teve uma compressão. Olha lá, o volume diminuiu. Trabalho é negativo. Acontece que no trabalho de C para A, peraí, antes de somar tudo, vamos calcular o de C para A. Ó, trabalho agora é de C para A, né? Turma, por que o trabalho de C para A é 0? Porque aqui não teve variação do volume. O volume é constante, tá vendo? Se o volume é constante, o ΔV é 0. Então o trabalho de C para A é 0. Somando tudo isso, nós temos 6 menos 4, um saldo de 2 joules. Agora, o que eu quero mostrar com isso é o seguinte. Está reparando que o sentido do ciclo é no sentido horário? Então, se você tem um ciclo no sentido horário, o trabalho será positivo. Isso é importante você gravar, tá? O trabalho será positivo, porque é o sentido horário. Se fosse no sentido anti-horário, você vai calcular. É negativo. Agora, veja que interessante, tá? Não deu 2 joules a resposta? Eu vou apagar aqui e mostrar para vocês que, no sentido horário, você vai memorizar que o trabalho é positivo e é a área deste gráfico, a área aqui do ciclo fechado.
Então eu vou calcular a área, vamos ver que vai dar o mesmo resultado, 2 joules, tá? Turma, então, o que nós fizemos agora há pouco? A ideia do ciclo, mais uma vez, por que a gente chama de ciclo? Porque ele começou na situação A, foi para a situação B, C e voltou para A, fechando o ciclo. Então isso aqui é uma área fechada. Um exemplo disso é o funcionamento de um motor. Repetindo, o ciclo é ABCA, porque ele volta pelo mesmo estado inicial. Ele fecha o ciclo. Aqui é um ciclo fechado. Tá? No sentido horário, nós vimos que calculando pelas partes de AB, BC, CA, nós chegamos em 2 joules o trabalho mecânico positivo. Então o gás realizou o trabalho. Aqui só lembrando que se o trabalho é positivo, o gás realizou o trabalho. Uma situação prática, por exemplo, podemos imaginar um ciclo fechado. Aqui teve uma expansão. Imagina um amortecedor, quando você expande, cai a pressão. Se você aumenta o volume, cai a pressão. Se diminui o volume, né? Só que precisa tomar um pouco de cuidado, porque aqui teve uma diminuição de volume e a pressão manteve-se constante. Mas, para entender aí que tem alguns trechos aqui, um trecho tem a ver com o amortecedor do carro, o outro trecho tem a ver com o compressor na geladeira, porque o compressor ele diminui o volume do gás, né? Bom, resumindo, o que você precisa entender aqui agora é que no sentido horário, em vez de eu calcular separadamente, como eu fiz, do trecho AB, o trecho BC e o trecho CA, agora eu posso fazer tudo de uma vez. Lembra que eu separei e nós calculamos, deu 2 joules, e somei todos os trechos, os 3 trechos, e aí deu 2 joules? Agora veja bem, se nós calcularmos a área da figura que o ciclo gerou, numericamente igual ao trabalho, tá? E a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2, né? E aí, na área do triângulo, nós temos a base vale 2, essa é a base. A altura é o lado perpendicular à base, né? Está aqui. Então, é base, que vale 2, vezes a altura, que também vai dar 2 aqui, dividido por 2. Então, nós vamos simplificar aqui. Pronto, deu o mesmo resultado, 2 joules. Mas repare, quando você calcular pela área da figura, você tem que levar em consideração que o trabalho no sentido horário ele é positivo, tá? Xambala. Xambala. Turma, agora na transformação adiabática é quando não há troca de calor com o meio externo, tá? Então, entraríamos na seguinte equação. Calor igual a 0, trabalho mais ΔU. O mais importante desta transformação é que você jogando ΔU para o lado de lá, nós vamos encontrar trabalho igual a menos ΔU. O que significa isso? Que uma coisa é oposta da outra. Isto é, se o gás realiza trabalho, a temperatura cai. Então, se houver uma expansão, o trabalho é positivo. Passa esse negativo para cá, olha lá, o ΔU vai ficar negativo. O ΔU negativo é porque a temperatura cai. Então, se você puxa isso daqui, ele fica gelado. Você diminuiu a pressão, tá? Aumentou o volume, quer dizer, o gás realizaria trabalho, eu puxo o êmbolo para cima, o gás está realizando trabalho, você tem uma expansão, as paredes aqui do calorímetro ficariam frias. Você tem a queda da temperatura. E não há transferência de calor para o meio externo, tá? Esse é um isolante. O calorímetro podemos associar a um reservatório de isopor, mas imagine que essa tampa é móvel, isso aqui é o êmbolo, então você tem uma tampa móvel, diferente do isopor que a tampa é fixa, né? Aqui no caso a tampa é móvel, dando a variação do volume. Então, se você tem uma variação do volume positiva, significa que o volume aumentou.
Se o volume aumentou, vai ter queda da temperatura. Olha o sinal contrário. Tá vendo? Então aqui você vai ter um ΔU negativo. Tá? Se o ΔU é negativo, o ΔT é negativo. Se o ΔT é negativo é porque houve queda de temperatura. Se o volume, o ΔV, for negativo, o que aconteceu? O que é um ΔV negativo? O volume diminuiu. Se o volume diminuiu, eu estou apertando isso aqui. Se você aperta isso daqui, vai aumentar o grau de agitação molecular. Aí você vai ter um aumento da temperatura, o ΔT é positivo. Tá? Essa é uma característica importante da transformação adiabática.